A festa de casamento. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para sua fazenda, outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus, e o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupa de festa. Perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupa de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos desses homens e o joguem fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. A pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Deus: mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Ela leu dizer a Deus, mas na verdade ela é dizer a Jesus, tá? Vamos lá. Onde? Lá para cima, continua. Mas Deus Jesus. Pois é. Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda, e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso, então deixaram Jesus e foram embora. A pergunta sobre a ressurreição. Naquele mesmo dia, chegaram perto de Jesus alguns saduceus afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a sua esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos que são considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com esse e também com o terceiro e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos se casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como anjos do céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. O mandamento mais importante. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. A pergunta sobre o Messias. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Mateus é fantástico,
E eu vou fazer um pedido, deixa o seu like aqui, isso ajuda o canal a crescer, mas vamos lá, Mateus é muito fantástico. Mateus, ele descreve algumas coisas que eu acho fabuloso. Primeiro, o que Deus ensina com isso? Que todos são de Deus. Deus ensina a gente ter que estar limpo para entrar na festa. Mas uma das passagens mais importantes que talvez você tenha ouvido, e eu vou dizer a contradição dela e o entendimento é: qual é o mandamento mais importante? O mandamento do céu, isso você já ouviu, amar a Deus sobre todas as coisas, e o mandamento da terra, amar ao próximo como a ti mesmo. Em outras versões diz, amar ao próximo como eu vos amei. Porque algumas pessoas dizem o seguinte, porque tem gente que não se ama como vai amar ao próximo, essa é a desculpa. Porque na real, quando você é de Cristo, quando você é de Deus, você entende o amor. Quando você realmente é de Deus, você entende esse amor de Deus por nós e o amor que você tem que ter à vida, não a vida pela vida, mas a vida pela entrega a Deus. E quando você entende esse amor pela vida, que é o que Deus nos deixou, e você amar a vida pelo amor a Deus, então quando Jesus diz, amai ao próximo como você ama a ti mesmo, é amar ao próximo como reflexo do amor de Deus, que você sente que Deus ama você. Então, essa contradição que alguns dizem que a Bíblia tem, ela, primeiro, porque é como os discípulos lembravam, então só isso já mostra como a Bíblia é perfeita, e segundo, porque se você entende o amor de Deus, esse amor, amar como você ama a ti mesmo, ou amar como Jesus te amou, é a mesma coisa. Alguma coisa, minha paixãozinha? Não, fico te admirando. Fala. Acha, porque não tem que me admirar em absolutamente nada. Tu fala bonito de Jesus. Quem dera, amor. É o Espírito falando através. Se é que eu falo bonito, é o Espírito falando através. Mas eu acho bonito, eu te admiro. Vamos lá, ó. Não esquece de deixar seu like, isso ajuda o canal a crescer, levar essa mensagem para mais pessoas.